Neste momento, prezados irmãos, eu cumprimento mais uma vez a todos, principalmente aquele que não tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente. Meu irmão, minha irmã, meu jovem internauta, nós vamos dar início à nossa santa reunião. Um presente que nós estamos ganhando, irmão. Por isso que neste momento, todos nós juntos, irmão, vamos receber bem de perto mesmo a bênção, a graça do nosso eterno Pai, o nosso Criador. Recebemos a bênção de Jesus, o nosso querido irmão, recebemos a bênção e a graça da nossa estimada Mãe Maria Santíssima. Eu sempre digo, Mãe da Igreja Apostólica, Mãe de Jesus, Mãe dos Filhos de Deus. Também recebemos aquele abraço carinhoso da nossa santa e querida avó. Aquela mãe exemplar, corajosa, ela não mediu sacrifício, irmão, para nos dar esse presente, que é a Igreja Apostólica. Também recebemos, irmão, bem de perto, a bênção e a graça do nosso grande profeta de Deus, o nosso querido irmão Aldo. Irmão, eu conversando com a irmã Figênia um dia ela falou para nós que um pouquinho antes, uns dias antes do irmão Aldo ser coroado definitivamente à glória do céu, a irmã Figênia falou para o irmão Aldo lá no hospital: irmão Aldo, o senhor precisa de alguma coisa? O irmão Aldo falou: não preciso de nada. Eu só quero estar no meio do meu povo. Estou com a vontade de estar no meio do meu povo. Está vendo, irmão? Que riqueza desse profeta. E hoje, irmão, eu creio que ele está sempre conosco. Porque ele já não está mais naquele corpo de carne. Corpo cansado, né, irmão? Quando nós vimos ele daquele caixão, o seu rosto desbotado, cansado, mas com aquela firmeza, irmão, ele sempre dizia para nós: não tenha medo de nada, confia, eu vou pedir para vós. Então agora, meu querido irmão, eu convido nossos irmãos, aqueles que podem, ficar em pé, para nós, mais uma vez, estar juntos. Irmão, passa tão rápido o momento, né? Parece que ontem nós estávamos aqui juntinho, hoje estamos de novo. E os dias vão passando, irmão, e nós estamos caminhando rumo ao céu. Uns vai na frente, né? Já vai esperar nós lá na glória do céu. Irmão, uma coisa que sempre me chama a atenção, todo apostólico, irmão, que vai para o céu, e mesmo que estão no descanso, vai chegar um dia que quando o arrebatamento desta igreja, eles vão vir, todos nós. Eu creio que esse tempo eu já estou lá, né, irmão? Porque não sabemos quanto tempo. Já pensou, irmão? Deus, o nosso Pai, falar para Jesus: vai buscar meu povo. E a gente descer de lá com milhões de santos, irmão. Dizer: meu irmão, vamos para o céu. E aquele que fica, irmão? Como é que fica? Choro, lamentação, a porta da igreja pode estar aberta ou fechada, já não adianta mais, né? Então, por isso que eu digo, irmão, é um presente, irmão, um presente. Peça para Jesus, irmão, peça para a avó, dá aquela sabedoria, aquele entendimento, para nós entender os mistérios divinos, mistérios preciosos, que só podemos entender dentro de uma igreja que nem essa. Igreja do Santo Irmão Aldo, igreja da nossa querida avó, que tem preparado vidas, tem preparado almas. E quantas almas está preparada na terra, irmão? Nós somos um batalhão, irmão. O poder do mal é imenso, mas nós estamos aqui armados com a doutrina, com a disciplina e o poder de Deus. Nós estamos de lado a lado, irmão, vencendo o império do mal e colher as almas, irmão. Tem muitas almas ainda. Preciosa, ainda que nós vamos colher, viu, irmão? Você vai colher, meu irmão. Eu não sou pastor, não implica. Vocês sabem o que é pregar?
Não é só subir aqui. Pregar é que ele é com o jeito de viver. É o bom testemunho. Irmão, a pessoa nem abre a sua boca, ele está pregando. O outro vê aquele é apostólico. Aquele lá também é. Eu não é, meu irmão. Vamos falar um pouquinho com Deus agora? Um pouquinho com a avó, né? Coral, ore. Logo mais vocês têm esses hinos belos para cantar. Eu tenho a mensagem, qual eu vou ler, e algumas palavras contidas em minha possibilidade, e segundo o meu merecimento, passar para a igreja, irmão. Irmão, quando nós estamos ali, é uma coisa, quando nós tomamos o púlpito, já é outra, viu, irmão? Nós sentimos aqui a presença divina, irmão, a unção divina. Por isso que o irmão Aldo sempre falou, eu quero pastor preparado, para poder inspirar para a igreja palavras vivas, palavras de carinho, palavras de conforto. É ou não é? Oremos. Bendito Deus e meu Pai. Pai, nós amamos o Senhor, Pai, porque o Senhor nunca deixou o ser humano órfão, não. Mas de gerações em gerações, o Senhor sempre tem preparado apóstolos, profetas, patriarcas. E nos dias presentes, meu irmão, minha irmã, meu jovem internauta, nós somos os apostólicos privilegiados. Nós estamos na era do Consolador, nós estamos na era do Santo, irmão Aldo. Primaz querido, nós entregamos a nossa vida nas suas mãos e nós queremos vencer a nossa linda caminhada aqui na terra em passo seguro. Querido irmão Aldo, eu já me entreguei nas tuas mãos, primaz, mas me entrego novamente. O trabalho desse púlpito, trabalho do coral, o trabalho do nosso irmão regente e os seus componentes. Irmão Aldo querido, passe por aqui um pouquinho, irmão Aldo, colocando aquela mão poderosa, virtuosa, potente da graça do céu. Coloque, irmão Aldo, aqui nessa santa reunião, que podemos sentir, irmão Aldo, sentir a presença dos anjos, dos santos, que aqui estão partilhando conosco. Eu sei que tem muitos santos aqui, irmão Aldo. Está vendo o nosso labutar dia após dia. E tu por ter a certeza, primaz, juntamente com a avó, com os anjos da corte celestial, estão aqui. Só resta nós louvar e agradecer a todo o poder do céu. Amém. Meu irmão, vamos cantar o de número 1, que traz aquele título tão lindo, meu irmão, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante no poder celestial.
És minha
Nossa irmã, a senhora Zenilda Maria Correia Pinheiro, residente na cidade de Ji-Paraná, estado de Rondônia, compartilhou o seguinte depoimento de fé, enviado para a nossa sede em maio de 2025. No dia 1º de janeiro de 2007, minha família e eu vivemos um grande livramento que recebemos da parte de Deus e do seu santo, após passar um dia em Ariquemes, Rondônia. Retornávamos para Ji-Paraná, quando, por volta das 18h30, sofremos um grande acidente durante uma ultrapassagem. Nosso carro se deparou com uma carreta vindo em sentido ao contrário, sem freio acesso. Não houve tempo para realizar apenas um clamor: Santa Vó Rosa. Naquele instante, na tentativa de desviar o carro, perdeu o controle, capotou várias vezes e caiu em uma ribanceira de quase 20 metros de altura, parando próximo a um rio. O impacto foi tão forte que os policiais, ao chegar, acreditava que encontraria apenas corpos, mas para a glória de Deus e do seu santo, todos nós estávamos vivos. Tivemos algum ferimento eu precisei ser uma cirurgia prática no nariz. Minha filha de apenas 3 anos teve apenas uma pequena mancha roxa na perna. Meu esposo e meu pai sofreram escoriações leves. Meu irmão, um corte na cabeça. Minha mãe machucou a clavícula devido ao cinto de segurança. Apesar disso, nenhum de nós perdeu a vida. Naquele momento de agradecimento a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo por livramento, os próprios policiais reconheceram: vocês receberam um grande milagre. Não era para ter sobrado nada. E nós sabemos que foi a mão poderosa desse santo de Deus que nos guardaram. Hoje, como corista em Ji-Paraná, expresso minha gratidão a Deus por este livramento e por todas as bênçãos que tenho recebido em minha vida. Este depoimento é a prova viva de que Deus, através dos seus santos, continua operando milagres, que sua proteção é real para aqueles que assim confiam em Jesus, nosso Senhor, e na Mãe Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador e no Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor. Está vendo, irmão? Que milagre! O inimigo queria ceifar todo eles, irmão, numa ribanceira de quase 20 metros, tombando várias vezes, e mesmo o policial, eles acharam que só ia encontrar corpos mortos, quebrados, machucados, feridos, mas encontraram todo com saúde. Olha, irmão, tem dinheiro que pague isso, meu querido? Não tem, não tem. A Santa Avó protege.
Meu querido, agora eu vou passar a parte das mensagens. Mensagem do Santo Irmão Aldo. Ontem eu falei, irmão, o irmão Aldo sabia que ele ia para o céu, porque ele falou um dia para o pastor Nilson, conversando com ele, ele disse, vou preparar bem minha igreja que eu vou para o céu. Daí o pastor ainda falou, irmão, o senhor tem que ficar conosco. Não, vou para o céu. E ele foi. E esse boletim, irmão, ele preparou para nós a mensagem do dia. Preparou, porque ele sabia que ele ia, mas ia deixar para nós um recado. Irmão, então ouçam bem, não percam uma palavra, irmão, o que ele mandou aqui. Então diz aqui, ó. Direito à salvação de sua alma. Olha, irmão, cada um de nós temos de cuidar da nossa alma. Prezados irmãos e irmãs, a missão de Jesus é preparar e santificar um povo para Deus, a fim de que aquele que permanecer fiel tenha o direito à salvação de sua alma. A palavra do apóstolo São Paulo nos ensina que a graça de Deus se manifesta trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivemos no presente século sobriu, justa e piedosamente. Portanto, a salvação é dom gratuito, mas exige de nós obediência e santificação. Esse preparo acontece por meio da mensagem do Evangelho do Reino do Céu, ensinado nesta Igreja Apostólica, e dos ensinos e conselhos que eu, irmão Aldo, o tenho dado, que conduz a vida santificada. Por isso que justo a Santa Rosa tenho-lhes aconselhado, viva em união, pois a união faz parte da santificação. Um povo unido, humilde, manso de coração, procura ajudar uns aos outros, evitando desavença, desentendimento. O apóstolo São Paulo nos aconselha: faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Para ter direito à salvação, é necessário viver a doutrina de Cristo e do Consolador. Ter um coração puro, evitando sentimentos maus, vício e pecado, e cultivar a união fraternal. Jesus nos ensinou: bem-aventurados os limpos de corações, porque eles verão a Deus. Idem, sede santo, como é santo o vosso Pai que estás no céu. Sem santidade, ninguém verá Deus, nem terá direito à vida eterna no reino do céu. São Pedro também recomenda aos fiéis apostólicos do seu tempo: finalmente sede todo de igual ânimo, compassidos, fraternalmente amigo, misericordioso, humilde, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, ante por contrário, bendizendo-o, pois para isso mesmo foste chamado, a fim de receber bênção por herança. A santificação é indispensável para todos os que desejam o céu, herdar a vida eterna. Exige luta e perseverança. O apóstolo São Paulo declarou: combati o bom combate,
acabei a carreira, guardei a fé, desde agora e agora da justiça me está guardado, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todo que amar a sua vinda. Queridos irmãos e irmãs, faça a sua parte, buscando a santificação, viva em união fraternal, e deixe que Jesus e a Santa Voz Rosa, o Espírito Consolador, reinem em seu coração, pois Ele tem a missão de prepará-lo para que um dia possa herdar a glória celestial para todos sempre. Mas lembre-se, é preciso ter um amor profundo a Deus e ao seu santo, e à sua igreja, e ao seu semelhante. Que este santo possa fortalecer cada irmão e irmã, para que seja vencedor e alcance a glória, a grande vitória de receber a coroa da vida, conforme está escrito em Apocalipse: sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que a paz de Cristo Jesus esteja com todos os irmãos, e que seja feliz em sua caminhada rumo ao céu. Este é o meu sincero desejo de profeta apostólico, que expresso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, de Maria Santíssima, da Santa Voz Rosa e de todos os santos, nos inspirando a preservar a nossa fé. Está vendo, irmão? Que os santos, os anjos, eles preservam a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa coragem. Irmão, por que a gente fica ansioso quando tem uma reunião? Eu vou na igreja hoje. O coral fica ansioso quando tem um ensaio para cantar. Quem que dá isso, irmão? É um poder divino, irmão. Um poder inexplicável que está nesta igreja, irmão. É um poder, irmão, que nós não imaginamos, nós não calculamos aonde que nós estamos, irmão. E para onde é que nós vamos, irmão? Eu até estava pregando domingo, irmão, me lembrei agora. Deus fez esse corpo, irmão, que até a medicina até hoje não se admira. Todos esses órgãos trabalham tudo bem, né, irmão? É tanto órgão que nós temos que é inexplicável, é só médicos profissionais que sabem. E ele fez descartável esse corpo. Fez descartável, né? Porque ele vai durar um tempo só. Agora veja como é que Deus fez o Espírito, irmão. Que nós vamos viver no céu, para toda a eternidade, irmão. Lá não tem dor, lá não tem sofrimento, lá não tem nada, irmão. Já se chama paraíso. Irmão, quando o Trevisan às vezes ele fala, ele conta, e para nós, pastores, o irmão Aldo foi visitar aquele lugar, ele contou para o Trevisan, é tão alto, irmão, é cravejada de ouro, praças imensas de ouro, e ali tem, o lugar dos apostólicos. Já pensou, irmão? Por isso, irmão, eu era criança, eu era jovem, quando um dia a missionária estava pregando, e muitas coisas que ela pregou, eu guardei. Ela chegou a um ponto de dizer assim, que se um apostólico soubesse o que é o céu, e o que é o outro lado, ficaria 100 anos olhado. Ela fez figurado, viu, irmão? É figurado. Tão bom que a gente entrar no céu. Agora, irmão, eu fico pensando, meditando, pessoas que das vezes deixou dessa igreja por nada. A gente percebe, a pessoa que deixou dessa igreja é uma pessoa fraca no espírito. A gente percebe. Um apostólico bem forte, bem corajoso. Ele mostra no semblante
uma vida com Deus. Eu não é, meu irmão. Agora, o que deixa a gente um pouco triste, irmão, um pouco aborrecido, mas fazer o quê? Nem para levar todo para o céu, precisa de cada um fazer a sua parte. Então diz aqui, irmão, a outra mensagem. Essa mensagem aqui, irmão, que está na minha mão, ontem eu falei, 3 anos, irmão, antes do irmão Aldo subir para o céu, mas vinha falava união, e muitas vezes eu até comentei com meus colegas, meu Deus, mas por que tanto pedir união? Porque o irmão Aldo sabia que ele ia subir e nós ia ficar só nós. E o irmão Aldo ainda disse, vocês vão chegar um tempo que vocês vão viver pela fé. E estamos vivendo, né, irmão? Estamos vivendo pela fé. A luta vem, mas eu venço, porque tem o hino que o coral canta. E se não vencer, se torna muito pior, que daí que a luta vai acumular. Mas o que deixa um pouquinho nós tristes, irmão? Mas fazer o quê? Aqui esse boletim é de 2012. O irmão Aldo se preocupando com nós, né, irmão? É a mesma coisa que ele tivesse aqui hoje, irmão. Mesma coisa que o irmão Aldo tivesse aqui. Meu povo, eu quero que vocês vivam desse jeito aqui. Ontem eu falei, eu não vim aqui ensinar ninguém, viu, irmão? Eu vim aqui aprender com vocês, com o irmão Aldo, né? Ontem até eu falei, o pastor fala, mas quem leva a palavra no teu coração é a avó. Não sou eu não, e nem o pastor. Mas olha aqui, irmão. O irmão Aldo pede união do povo apostólico. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, venho lhes fazer um pedido sincero, essencial. Seja unido. A união é a base da nossa força e da continuidade da obra de Deus. Cada um de nós tem uma missão importante. Pastores, obreiro, regente, músico, corista, famílias e todo o povo apostólico, quando caminhamos junto, apoiado nós, mutuamente, compreendemos e respeitamos uns aos outros, formamos uma igreja sólida e inabalável. Está vendo, irmão? Nós vencemos mesmo. Nenhum de nós pode realizar sozinho a grande obra que o Senhor nos confiou. Eu, irmão Aldo, e a Santa Avó Rosa, dependemos da dedicação e fidelidade de cada membro do ministério e de todos os irmãos e irmãs, assim como um corpo precisa de todos os seus membros para funcionar. A igreja precisa da colaboração de todos para cumprir a sua missão. A união, somos mais fortes, nada poderá nos derrotar. Há um provérbio que diz, um por todo e todos por um. Essa verdade deve ser vivida entre nós, cada um se colocar ao lado do outro, em espírito de fraternidade, amar ao próximo. Nesta caminhada, se estivermos unidos em uma só fé, em um só coração, em um só propósito de servir a Deus, nenhum inimigo poderá nos vencer. A união nos dá coragem para enfrentar os desafios da vida, tornando o trabalho da igreja mais leve e frutífero. Quer dizer que vai dar fruto, irmão, para a obra divina. Por isso, recomendo e aconselho, cultive a união em todos os
aspecto da igreja, entre pastores, obreiro, entre regente, músico e corista, e principalmente dentro da família. Uma família unida, sabe respeitar e evitar divisão, disputa e desavença, se torna exemplo de paz e amor. A união é o caminho para recebermos a bênção preciosa do céu, de Deus o Pai, do seu Santo. Portanto, repito, olha o que o irmão está dizendo, portanto, repito e com firmeza, sejam unidos, aceite esses conselhos dados em nome da Santa Vó Rosa. Se assim proceder, a Igreja Apostólica será cada vez mais forte. Todos nós seremos felizes e abençoados. Agradecemos desde já, pois sei que aceitarão este meu pedido e recebam meu abraço fraternal de profeta apostólico, como com paz ao Senhor. Irmão, deu para nós ver que mensagem? É a mesma coisa o irmão Aldo estiver aqui, meu irmão, minha irmã. Vamos ser humildes, porque nós não somos nada na terra, irmão. Mas ainda, irmão, ainda tem muitos que não entenderam, irmão, não entenderam as coisas do céu, não entenderam. Cria problema, faz isso, faz aquilo. E a igreja, das vezes, não pode ter tanto progresso que nem era para ter. Irmão, o que eu falei que eu ia falar hoje? Estão se lembrando? A coisa mais perigosa, irmão, para um apostólico vencer da terra. Isso é mensagem da missionária, não é mensagem minha, não. Mensagem dela. Ela pregou no púlpito da sede, eu estava lá. O apostólico tem apostólico que não consegue vencer os dias na terra com classe, com fidelidade. Mensagem dela. Qual é a coisa mais perigosa do nosso corpo, irmão? É a língua? Opa, a língua põe a fogo numa floresta, mas tem como apagar, né? Agora, o pensamento não. A coisa mais perigosa é o pensamento, irmão. Às vezes, dentro da própria igreja, o inimigo é tão terrível. O pastor está pregando e tem pessoa que desvia o pensamento. Eu quero te contar uma coisa. Esses dias o pastor fez uma mensagem tão linda em Curitiba, irmão. Eu não tenho vergonha, por causa da idade de qualquer coisa a gente se emociona, né, irmão? E o corista tocando, que tocava lá, estava quietinho, mas eu vi que ele estava desativado, ele estava no outro planeta. Quando eu cheguei lá fora, eu abracei ele, eu falei, que mensagem bonita. Ele olhou para mim, pastor, eu nem sei qual é pastor que estava hoje aqui. Deu para entender, irmão? Mas agora, irmão, agora eu quero voltar um pouquinho para trás, para mim continuar a mensagem. Certa vez eu estava na sede, irmão, e nós temos uma irmã, essa irmã só tem um filho, está se formando, ou já se formou, porque faz muito tempo atrás. Aquelas festas tão grandes. O filho passou na fila quantas vezes? E a mãe? E eu também passei, né? O irmão Aldo era mais novo, tinha potência. Agora, para o fim, ele estava cansado, né, irmão? Estava cansado, o santo irmão Aldo. Foi passado na fila, mais ou menos, aí vamos comparar 5, 6 vezes. Mas quando a mãe passou a última vez, depois o filho passou. O irmão Aldo olhou bem para o filho e falou, opa, a mãe não veio hoje, né? A mãe não veio essa festa. O filho falou assim, irmão Aldo, a minha mãe passou, quantas vezes beijou a sua mão aqui? O irmão Aldo disse, opa, muito bem, mas eu não vi a tua mãe.
Deu para entender, irmão? Então, se nós viemos na reunião, e eu quero fazer uma comparação. O irmão que está aqui ao meu lado tem o carro, se ele colocar numa velocidade enorme, ele tem de ficar tenso no volante, porque um segundo acaba. Acaba ou não acaba? E sim, é dentro da igreja. Quantos anjos, quantos santos tem hoje aqui, irmão? Vocês querem uma prova? Eu sei que vocês não precisam de prova, mas eu gosto de dar. Não faz... Quando o irmão estava no corpo, o irmão Aldo falou em cima para o pastor, vá pregar em tal lugar. O pastor foi. Chegando lá, um povo desanimado, pouquinha gente. Quando o pastor voltou, o irmão Aldo foi em contra dele. E falou, como é que foi a reunião lá? Ih, irmão Aldo, tem que fechar aquela congregação. Muito desanimada. O irmão Aldo falou, mas eu mandei você para animar? E você vem me contar que está desanimada? Eu fiz de propósito. Você sabe quem que estava lá? Os bancos estavam tudo vazio. Eu estava lá, o irmão Aldo, e não coube todo os santos dentro da igreja, não coube. Tocou de ficar uma parte lá fora. E você falando que está desanimado? Irmão, se nós olhássemos para os santos que aqui estão hoje aqui, aqui mesmo, nós ia dobrar o nosso joelho, me leve para o céu, não quero mais ficar aqui. De ver o esplendor dos santos. E eu digo, irmão, que cada apostólico que ele não sentir a presença do santo, é porque ele não está bem preparado ainda, irmão. Ele tem de estar preparado e dizer assim, hoje eu vou na minha igreja e eu vou sentir a proteção do céu. Ontem eu preguei, irmão. Já falta pouquinho para 30 anos que eu prego. Mas sábado passado foi impressionante. Sábado passado foi uma reunião que foi realizada, eu realizei. Que o povo depois pararam, depois da reunião, e começaram a comentar. Um dizia para o outro, meu Deus, a avó estava aqui hoje. Eu enxuguei minhas lágrimas. Eu senti uma presença. E eu, irmão, quase 30 anos, nunca pude sentir uma inspiração, uma coisa tão boa, que nem eu senti sábado, irmão. Até hoje eu pedi para a avó querida, conceda para nós hoje uma bênção igual sábado passado. Até ela tinha um jovem que estava fraco na fé. Falaram para mim, ô pastor, eu acho que desse jeito eu vou ficar santo mesmo. Eu senti uma coisa tão boa, tão boa. Então, irmão, agora eu vou continuar com o assunto. O pensamento, irmão, tem pessoa que fica remoendo, e não tira do espírito aquele pensamento. E enquanto a pessoa não limpar aquele pensamento, não tem paz. Tem pessoa que fala, eu não sou feliz, eu não tenho paz. E muitas vezes parece que está sempre bravo, né? Ali com a cara feia, nada vai bem. Irmão, o volante da nossa felicidade está no pensamento. O inimigo das nossas almas, irmão, isso foi mensagem também do bispo. O inimigo, ele não sabe o nosso pensamento, mas ele sabe o que nós falamos. Por isso que a palavra dada tem um poder muito grande. O apostólico nunca pode dizer em si, não, o meu filho, minha filha não vai vencer. Sempre diga ao contrário, meu irmão. Fale sim, a minha filha, o meu filho está no mundo, mas ele mora dentro do meu coração, e um dia ele vai se salvar. Porque a minha fé é inabalável. A fé, irmão, remove montanhas. Irmão, eu noto do púlpito, não estou falando aqui, mas em certas congregações que a gente vai, tem apostólico que parece ficar sentado no banco, mas a gente percebe, irmão, que a avó não está fazendo nada.
Irmão, uma reunião que nem essa, não tem dinheiro que pague, irmão. Você quer ser feliz? Não comece a se lembrar o que passou. O que passou, irmão. Tem pessoas que ficam se lembrando o que passou 10 anos atrás, 50 anos atrás. Esqueça disso, irmão. Porque o que passou não adianta. Não vou dizer se lembrar o que é bom, né? O que a pessoa enfrentou, venceu. Isso é bom, passar para os filhos e para os netos. Mas não guarde sentimento, irmão. Tem pessoas que guardam aquele sentimento, fulano, ciclano, por que fiz isso comigo? Largue para um lado, irmão. Eu me lembro uma coisa, irmão. Eu estava pregando, não faz muito tempo, pregando uma mensagem semelhante a essa. Quando o irmão falou, pastor, o senhor pregou para mim hoje. Eu sou uma pessoa fraca de espírito. Se alguma pessoa fazer alguma coisa para mim, eu tenho que levantar à noite, porque me falta até fôlego. Porque eu fico pensando daquele irmão, por que fiz isso? Por que fiz aquilo? Vocês notaram, irmão, que hoje, nos dias presentes, entre família, pouco que se dão. Nós precisamos, principalmente o pai e a mãe, ter um jogo de cintura. Sabedoria para poder vencer e ajudar os nossos próprios filhos. Irmão, certa vez eu estava na sede e a missionária pregou um sermão. Não sei se eu já preguei aqui. Ela pregou assim: quando nós deixamos a vida do nosso corpo, irmão, então nós vamos ver esse corpo dentro de uma caixa, de um caixão ali, que seja. Mas aquele espírito não para de chorar, está nos braços dos anjos. E eu, irmão, comecei a pensar naquele momento, eu era jovem. Por que está chorando? Será que é de felicidade? A missionária detalhou, irmão, ela detalhou. Das vezes, aquela criatura viveu 70, 80, 90, 100 anos. Mas ele não aproveitou aquele corpo, irmão. Não aproveitou aquele corpo como deveria aproveitar. Por isso, meus irmãos, eu estou falando com vocês, com todo o meu respeito, irmão. Aproveite teu corpo, irmão. Aproveite esse tempo, aproveitamos nós, para nós servir a Deus, irmão. Para quando nós olhar aquele corpo e nós falarem sim, a missionária pregando, opa, valeu a pena, né? Valeu a pena. Eu cantei, eu preguei, eu louvei. Eu fui um membro, mas eu fui aquele membro que eu sempre ajudei. Irmão, é tão bom a gente ser apostólico e mostrar, porque, irmão, não precisa falar para você mostrar o que você é, o jeito que você fala. Irmão, nós pegamos uma obra pesada para fazer com meu filho, e o dono é um advogado. E ele é pastor também. E esse dia nós começamos a comentar com ele. Ele olhou para mim e falou: escuta, Jesuíno, o senhor tem algo diferente na tua vida, né? Digo, tenho bastante. Tenho algo e bastante. Eu percebi, desde o dia que o senhor começou a trabalhar aqui, que o senhor é uma pessoa diferente. Eu falei, meu senhor, eu faz quase 30 anos que eu prego para a igreja. Isso era quarta-feira que passou, e sexta-feira já estou viajando. Ele disse, que bom, né? Que bom levar a palavra do céu. Eu falei, meu senhor, porque vai chegar o dia que o senhor e eu também vamos ver o nosso corpo. E nós vamos colher o que nós plantamos. Ele começou a chorar, irmão. Começou a chorar, disse, pastor, eu me emocionei com o que o senhor falou. Já pensou, irmão, nós ver o nosso corpo ali, e nós mesmo falar, mas eu não aproveitei quase nada esse corpo. O ano passou, cabelos brancos, desbotado o rosto. E depois, irmão, muitos apostólicos, vai até para o descanso, né, irmão? Que não tem como fazer.
Dói na alma ou não dói? Daí a missionária, depois ela virou a página, né, irmão? Ela disse aquele apostólico que trabalhou, que lutou, que ganhou a coroa da vida. Os anjos estão ali, irmão. Estão os anjos ali. E aquele nosso irmão, nossa irmã, não vê a hora que entregue logo à terra o que é da terra. Irmão, vocês querem um fato para mexer o coração? Mais ou menos faz 1 ano, 2 anos, eu fui fazer um ofício de uma irmã. Ela foi para a sede e ela chegou na sede e falou, acabou minha carreira com 10 filhos. 10 filhos. 2 ou 3 que é da igreja, o resto não são. Ela pediu para ser diaconisa. E quando ela voltou, ela ficou doente do nada. Do nada, quando a avó quer levar. Levaram no 24 horas, ou 24 horas falou, não, o caso não é para mim, é para caso de UTI. Levaram. Depois o familiar que pediu para mim fazer o ofício, irmão. Irmão, ouçam bem o que eu vou te falar, irmão. Eu estava lá. Porque falar de segundo, terceiro não é bom, né, irmão? Quando nós colocamos a nossa irmã, muitas gavetas no lado, né? Mas essa era por cima. Quando nós colocamos o corpo da irmã, veio uma andorinha de lá e uma de cá, irmão. E entraram dentro do túmulo e subiram para cima. Quem que foi, irmão? Foi anjos poderosos que vieram buscar aquela santa. Irmão, já pensou a alegria dessa irmã? Que felicidade, irmão! Deixar a vida e ela não sofreu nada, irmão. Não sofreu nada. Por isso que eu digo, irmão, eu digo para a igreja apostólica, se bom se eu pudesse pregar todo dia, irmão, para o mundo, para mostrar esse mundo uma porta genuína, uma porta da igreja apostólica, irmão, que tudo passa, irmão, tudo passa. Ontem eu pedi para o irmão Regente falou que não está preparado bem o hino. Vida passageira. É passagem ou não é, meu irmão? Porque quando nós deixarmos essa vida, nem o nosso corpo não conseguimos levar para a sepultura, irmão. Tem de ser os outros. O que nós vamos levar, irmão, é as qualidades divinas. E nós precisamos se preparar, irmão. Se preparar. Irmão, faleceu um irmão nosso não faz muito tempo. Um pouquinho antes dele falecer, irmão, ele chegou e disse para o neto, escutem, olha o coro está cantando, o coro angelical está cantando. E o neto parou um pouquinho e falou, sabe o que é mesmo? E poucas horas a avó levou o nosso irmão. E quem ligou para a sede, irmão, fui eu. Liguei para a irmã Figênia. O irmão Galdo olhou, ouviu o recado que eu passei para a Figênia. E a Figênia falou assim, fala lá para o pastor, que a viagem dele está tudo sob controle. Olha que lindo, irmão. A viagem dele está tudo sob controle. Porque era uma pessoa muito fiel, irmão, muito consagrado, dedicado. Irmão, ontem até eu preguei, não custa nada, irmão, nós entrar num quarto, ou lá no nosso trabalho, hoje eu vou fazer uma consulta. Vou consultar com a avó e com o irmão Aldo, eles não vão cobrar nada. Será que eu estou bem com a avó? Será que eu não tenho nada de sentimento mal no meu coração? Será que eu não tenho raiva, ódio desse ou daquele? Irmão, faça uma consulta. E além, dentro dessa consulta, peça, vó, me dê sabedoria. Eu quero ser um apostólico consagrado. Me ensine como eu devo viver. Irmão, é tão bom a gente vir na igreja e olhar o jeito que vocês estão aqui, viu, irmão? Olha que coisa linda. Vocês estão ali olhando para a mensagem do Santo Irmão Aldo. Ali a avó está colocando em teu coração coragem,
força, saúde, bom ânimo para vencer a caminhada. Porque os dias na terra, irmão, ninguém está aqui para assustar ninguém, né, irmão? Mas a luta é grande. A luta é grande. E o poder do inimigo luta 24 horas. Uma vez um pastor, o irmão Aldo falou para um pastor, meu colega, eu tenho de preparar mais minha igreja. O inimigo está furioso e o poder dele está muito tenso. E eu preciso preparar meu povo para vencer a batalha do mal. Irmão, por que enquanto a gente vê um apostólico desanimado, fraco na fé, às vezes nem vai mais na igreja? Irmão, por quê? Porque ele deixou o poder das trevas tomar conta. E uma coisa, meu irmão, ore. Irmão, eu estava na sede, eu me lembro, era jovem, quando o bispo estava pregando, e ele falou assim: amados, ore 50 vezes. Eu olhei, falei: como 50 vezes? O nosso bispo ainda falava assim, ele olhou para cima e disse: amados, ore, peçam sim. Irmão, eu tenho um costume de fazer no meu trabalho. Oro cedo e à noite, durante o dia, eu olho para cima ou para um pouquinho, irmão, e falo: santo irmão Aldo, cuide meus irmãos, irmão Aldo. Cuide desse povo, cuide dessa família de Deus. Demorou quanto para mim falar isso, irmão? Mas peça com humildade, a avó te ouve. Porque nós temos muitos apostólicos, muitos irmãos fraquinhos na fé, irmão. Fraquinho. Eu teve numa congregação há poucos dias, a irmã falou para mim: pastor, eu não vou mais na igreja. É muita fofoca, muita briga, muita isso. Não é, minha irmã. O inimigo está colocando no teu coração: vá na igreja, sente naqueles bancos, poltronas, e ouça a mensagem do irmão Aldo. A avó vai te ajudar você a vencer. Você está tão doente, irmã. Ela tem 6, 7 problemas de saúde. Vá na igreja, que a avó vai te ajudar. Por isso, irmão, guarde essas palavras no teu coração. Cuide o pensamento, irmão. Quando um pensamento negativo vir, ore, peça: vó, esse pensamento não é do céu. Tire de mim. E a avó vai tirar. Então, meu irmão, guarde essas palavras no seu coração. Eu creio que o irmão Aldo e a avó ajudaram muito nós nessas mensagens, né, irmão? Mensagem de ontem, de hoje, fortalecer nossa fé e o nosso espírito. E agora, irmão, para encerrar essa reunião com chave de ouro, o que o coral vai apresentar? O que eu preguei, né, irmão? O que está no boletim. Um povo feliz. Então eu sou obrigado a ser feliz, né, irmão? Porque se eu não sou feliz, é porque eu não estou bem com a avó. E agora eles vão cantar esse hino: um povo feliz. E quão maravilhoso
Irmão, muito obrigado, viu, irmão? De coração, pelo hino e pelo respeito que vocês tiveram com o irmão Aldo, viu, irmão? Não é comigo, mas comigo também eu fico feliz. Um respeito total, viu, irmão? Muito obrigado. E eu desejo para vocês, irmão, tudo de bom e mais um pouco. E quem sabe que eu não vou demorar 3 anos para vir aqui, né, irmão? Pode ser que eu venha antes. 20 dias atrás, um mês atrás, eu fui numa filial, 12 anos que eu não ia mais lá, irmão. 12 anos. E o povo estava do mesmo jeitinho lá, irmão. Que coisa linda. Então, irmão, fique com Deus, caminhe firme e não conte nada perdido, viu, irmão? Não estou falando que vocês estão contando, né, irmão? Palavra, quanto mais incentivar, melhor, né? Tem momento que vem lutas, dificuldades, parece que não tem saída, né? Mas para a avó, tudo é fácil, tá bom? Fique com Deus, irmão, e que Deus ilumine a tua vida. E eu fiquei feliz, irmão, de ver o teu rosto, de ver o teu semblante, irmão, como apostólico da avó. Continuem sim, irmão. E como é que dizia o irmão Aldo? Uma família só, quero tudo de volta. E se algum de nós subir para o céu, esperemos lá a chegada dos outros, né, irmão? Tá bom? Então, agora, irmão, eu quero dar para a igreja 30 segundos. Nossa, passa tão rápido, né? Peça sabedoria e peça humildade. Irmão, uma vez o irmão Aldo falou para um pastor, peça bastante humildade e sabedoria. Vocês querem uma prova, irmão? Um dia eu fui cumprimentar o irmão Aldo e o meu colega estava atrás de mim. Eu pedi, irmão Aldo, me abençoe meu ministério. Ele disse, tá bom, eu vou te ajudar. Quando o outro pastor falou, sim, irmão Aldo, eu quero que o senhor me dê mais humildade. O irmão Aldo falou, como que eu vou te dar mais se você não tem nada? Eu estava lá, irmão. Eu estava lá. Então nós temos de fazer uma análise da nossa vida. Será que eu sou humilde? Vamos ver se eu sou humilde. Vamos fazer uma análise, né? Para a avó dar, porque a avó tem tanta coisa para dar para nós, irmão. O céu tem tanta coisa que nós não imaginamos. Então, eles estão prontos para te dar, para nós ser felizes. É ou não é? Então, irmão, peça sabedoria e humildade e o que precisa na sua vida. Pode erguer seus braços e fechar os seus olhos. Bendito Deus e meu Pai. Nós te adoramos, Pai, e glorificamos o seu nome. Porque o Senhor, Pai, preparou a nossa querida avó. Uma mãe tão querida, preparou o nosso querido irmão Aldo e deu a igreja apostólica para nós. Uma igreja forte, uma igreja potente, que vence o pecado. Querido irmão Aldo, eu pedi para as mães, para os pais, para pedir mais sabedoria, mais humildade, para vencer a sua caminhada. Querido irmão Aldo, eu estou vendo essa caixa de oração com tantos pedidos, vó. Eu não sei o que essa mãe, esse pai escreveu. Quem sabe que é um problema na família? Quem sabe que entre o lar precisa mais união? Querida vó, examine esses pedidos, vó querida. Examine, irmão Aldo. Mas eu te faço um convite, meu irmão. Examine como que está lá na tua casa. Você tem paciência, meu irmão? Não fala demais coisa que não deveria falar. Porque, irmão, tudo que nós falamos tem um preço. Então precisamos cuidar da nossa vida. Querido irmão Aldo, agora os meus irmãos vão para o seu lar. Eu vou para meu lar logo à noite. Não sei, vó, quando eu vou retornar aqui. Mas o importante é que estamos sempre juntos, sempre abraçados. Porque aqui não é a nossa morada. A nossa morada é lá no céu, todos nós juntos. Agora nós queremos receber bem de perto, irmão Aldo, a bênção do nosso Pai, o nosso Criador, a bênção de Jesus, o nosso querido irmão. Queremos receber a bênção, a graça da senhora avó,
E também queremos o abraço do Senhor. Agora, primaz, abrace nós, irmão Aldo. Ajuda-nos a vencer a nossa caminhada. E por ter a certeza que o Senhor está aqui, nós te louvamos e te agradecemos. Hoje e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, vão com Deus. E a avó leva vocês para casa.